YouTube acabou de lançar um dos materiais mais importantes que eles publicaram de forma institucional. Então, o que a plataforma quer e como que ela se enxerga. E aqui eles dão um panorama muito amplo. Inclusive, a gente pode trazer isso em algum momento, mas ele surgiu como um site de relacionamento. Vocês sabiam disso? O nome era TuneIn. E tu tinha lá a possibilidade de enviar um vídeo teu falando, então, oi, eu sou o Felipe, no caso aqui eu não sou solteiro, mas se eu fosse lá mandar um vídeo no TuneIn, eu diria, sou solteiro, tenho 26 anos, sou publicitário, trabalho com isso, aquilo, e eu poderia achar uma parceira. Bem hoje parecido com o Tinder, né? O YouTube surgiu assim, mas ele realmente só ganha cara que ele ganha em 2005 e percebe que o grande potencial dele, na verdade, é a possibilidade de compartilhar os vídeos. E essa tecnologia que o Google compra em 2006. Claro que comprou todo, mas o grande tchan é essa tecnologia. Então, eles estão fazendo este ano 25 anos. Quer dizer, olha eu ruim de matemática. Perdão, gente, eu sou das ciências humanas. Eu fiz aí uma engenharia há um tempo, mas eu sou das humanas. E, na verdade, são 20 anos. Então, quando ele fez um retrospecto de 20 anos para trás, ele também deu uma olhada para frente. E aqui trouxe um dado que mexeu bastante, porque a gente vai ver o CEO do YouTube, né, ele falou as áreas de destaque da plataforma para 2025. O que eu fiquei feliz também é que foi basicamente o que eu comentei no conteúdo de, eu não vou dizer uma futurologia, né, mas um olhar do que eu acredito que cada plataforma vai focar em 2025, que a gente fez no início do ano. Eu disse coisas muito alinhadas com o que ele trouxe aqui. Então, é algo positivo aí para tu que me escuta o Papo de Creator, sabe que pelo menos algumas coisas, eu diria várias, a gente tem acertado nos últimos meses. Então, vamos dar uma olhada aqui, porque o YouTube fez essa publicação oficial sobre essa manifestação do CEO, e eu gosto que eles sempre postam como se fosse o CEO, né? Então aqui o Neil Mohan supostamente é quem fez essa publicação, e vamos lá, eles começam falando aqui que é o aniversário de 20 anos do YouTube. Em 2 décadas, a plataforma transformou a cultura por meio do vídeo e construiu uma economia criativa próspera. A gente tem vários debates sobre isso aqui. Eu vou focar no que é importante para a gente começar a entender o momento e o que vai vir para frente. E o grande tchan, a grande informação que, assim, eu não vou dizer que abalou, mas surpreendeu toda a indústria, tanto que as notícias, as matérias são sempre uma colocação de, olha, isso aqui que aconteceu, que é esta frase aqui, que foi o mais chocante, assim, que mais virou manchete, foi isso aqui, porque a TV ultrapassou os dispositivos móveis e agora é o principal dispositivo para assistir no YouTube nos Estados Unidos, por tempo de exibição. O que quer dizer o tempo de exibição? É que não necessariamente a maioria das pessoas assistem por televisão, mas sim o número de minutos assistidos na televisão ultrapassou o celular. Então, se a gente for olhar o tempo que as pessoas passam assistindo YouTube nos Estados Unidos, já é maior na televisão do que no dispositivo móvel. O YouTube ele começa sendo, né, um site com maiores acessos pelo browser, migra para o dispositivo móvel nos últimos anos e agora finalmente a gente vê uma mudança disso. A gente já vem falando sobre isso também. Vou deixar aqui para quem está nos assistindo no gravado o nosso conteúdo que a gente fez já no final do ano passado, dando dicas para adaptar o teu conteúdo para televisão. Porque o tempo de exibição ele vai ser o carro-chefe, tá? Para decidir se teu conteúdo vai performar bem ou vai performar mal. Tem mudanças entre fazer um conteúdo para o dispositivo móvel e para o conteúdo da televisão? Olha, não necessariamente a gente precisa pensar em mudanças já, mas sim como lidar com 2 dispositivos tão diferentes. Olha o tamanho de uma tela de celular. Se eu escrever um texto só no cantinho, as pessoas não vão ver. Na televisão elas vão. Então a gente tem que encontrar formas de trabalhar com isso. Essa é a grande informação dessa matéria, tá? A gente vai ver agora as outras colocações que o CEO fez, mas o que eu mais posso dizer pra gente ficar de olho é isso aqui. O YouTube ele já vem também tentando se adaptar a essa mudança que ela vem de um hábito de consumo, né? Então o YouTube ele construiu isso, tá? Isso é importante da gente dizer, colocando eventos ao vivo, colocando grandes eventos ao vivo. Então Copa do Mundo, quem não assistiu aí na Cazé TV, isso não é algo no Brasil, é algo mundial. A própria NFL lá, ela tá sendo transmitida, se eu não me engano, também no YouTube. Grandes eventos esportivos já estão sendo transmitidos no YouTube. E assim, entra aquele debate. A televisão antes era considerada um meio. Hoje, um YouTube sendo aberto na televisão, ele é um meio ou ele tá dentro da televisão? Isso é um debate importante, por mais que pareça algo superficial, pra gente começar a botar os pingos nos is, precisamos começar pela estrutura daquilo que a gente tá debatendo. Então, vamos lá seguir aqui, que ele trouxe alguns pontos do YouTube para 2025.
Tá? Então, se tu quiser avançar no conhecimento, na conversa, no debate sobre trabalhar com conteúdos para televisão, eu te recomendo o vídeo que a gente já publicou aqui no canal. Agora vamos falar um pouco de como o YouTube, né, que nem eu falei desde o início, ele fez esse retrospecto olhando para trás e agora ele vai olhar para frente. Então, ele traz o YouTube sendo o epicentro da cultura, né, e isso faz sentido, né? Ele guia e vai guiar cada vez mais para onde nós vamos em relação à nossa cultura. Tem um outro debate aqui mais pra frente sobre os filmes, que também é bem interessante, mas o YouTube ele se tornou, e eu já digo isso, né, como a principal plataforma de conteúdo. Isso tem um pouco de mérito deles, né? Eles conseguiram construir uma plataforma sólida, e por mais que eu ainda acredite que tem muito trabalho a ser feito, não acredito que, e inclusive tem um conteúdo que eu tô preparando pra gente que vai ser muito bom, falando sobre não haverá democracia se os meios de comunicação forem privados. Então, evidentemente, o YouTube entra nesse lado de ser um meio privado. Isso tem seus problemas. Ele é uma empresa do guarda-chuva da Alphabet, né? Então, assim, tem seus problemas. E para mim, um dos grandes problemas é que o YouTube fica com 45% da renda dos criadores. Para mim, isso é um grande absurdo. Então, assim, por mais que tenha esses pontos positivos, a gente não pode esquecer de destacar que não é essa potencialidade que o YouTube utiliza, não é somente o YouTube que pode utilizar isso. Outro ponto de destaque aqui que vale é o YouTube já se tornou nos Estados Unidos, e quando eu cito que é nos Estados Unidos, gente, é porque esse padrão vai se repetir aqui no Brasil também. Então, nos Estados Unidos, hoje o YouTube já é a principal plataforma de consumo para podcasts, e aqui no YouTube, no Brasil, ela já vinha sendo, né? Então, agora é uma confirmação de lá também. E com essa mudança que teve pós-pandemia, eu acho que o YouTube tinha perdido um pouco de espaço, agora ele se tornou de novo. E isso tem coisas assim que foram, que nem eu falei, construções do YouTube. O YouTube começou a trabalhar com podcasts, criou ano passado ou retrasado a oficialização de podcasts dentro da plataforma. Isso tem um porquê também, gente. E tá aqui o resultado dessa ação. O YouTube, sempre que possível, ele vai trabalhar para levar tudo para ele. Por isso que ele tem vídeos curtos, por isso que ele tem podcast, por isso que ele vai ter live, por isso que ele vai ter os programas de televisão, porque é assim que essas empresas vão conseguir mais lucro. Também tem aqui uma questão de cultura, eu acho que isso aqui não é o foco importante pra gente, no sentido, ele vai trazer sempre uma ideologia muito que não vai adequar aqui com o nosso discurso. Então, vamos seguir aqui pra gente falar sobre os YouTubers estão se tornando as startups de Hollywood. Eu acho que essa construção da frase tá cheia de ideologia, de colocar como elas startups, como não sei o quê. O grande ponto é que os YouTubers estão se tornando mainstream. Esse é o grande ponto que a gente tem que entender. Ser criador de conteúdo não é algo que anda nas margens da nossa sociedade, como já foi há algum tempo atrás. Esses dias eu tive eu comentei aqui na live de quarta, é onde a gente bate o papo, inclusive já fica o convite, né? É um papo muito mais fluido entre aqui o chat, porque a gente não tá gravando o conteúdo em si, a gente tá conversando, mas eu trouxe uma experiência que o eletricista veio aqui em casa, viu todos esses apetrechos e virou e falou pra mim: tu é youtuber? Tu tem cara de youtuber. Acho legal que se tu for youtuber. Então assim, o imaginário sobre youtuber já mudou, né? Quando a gente falava ser youtuber, era um sinônimo de vergonha, era uma profissão que sequer era profissão. Era quase que um hobby ali, umas pessoas estranhas que falavam de um jeito estranho para pessoas mais estranhas ainda que interagiam, e hoje isso mudou, né? Então cada vez mais a gente vai ver e isso vai ser muito legal para pautar o nosso debate mais tarde sobre criar ou não conteúdo, mas atores, cada vez mais pessoas relevantes vão precisar ser criadores de conteúdo. E acho que aqui o conceito de youtubers ele deve ser migrado para criadores de conteúdo. Tá? Porque youtubers, a gente tá falando de criadores de conteúdo no YouTube, claro que aqui é uma publicação do YouTube, mas o conceito ele vai para qualquer criador de conteúdo. A gente já vê isso em reclamações, por exemplo, de atores que não são contratados, ou pelo contrário, alguns são contratados por terem relevância no meio digital. Ou vocês acham que a Jade Picon era a melhor opção para a Globo contratar para novela? Não era, mas em termos de relevância, ela era. E aí a gente vai começar a olhar. A gente vai perder qualidade artística, e não tô eu julgando a Jade Picon, mas evidentemente uma conjuntura de uma pessoa que é atriz de pequena até quando for grande chegar no mérito de entrar numa questão da Globo, mérito ou oportunidade, importante dizer, certamente uma qualidade artística melhor. Então assim, isso aqui é importante também ter essa visão que o YouTube ele vai ser este mainstream, ele já é. E aqui tem um ponto que eu queria trazer, tá? Que assim, é nessa frase aqui, porque eu citei, né, que no ano passado vimos um aumento, no caso eu citei que o YouTube estava focando nisso, tá? E nada que o YouTube acontece é por acaso.
Não acho que eles são os gênios, os inteligentes, os gênios da lâmpada que têm as respostas, longe disso, mas eles entenderam, e eu já venho dizendo isso há um tempo, que criar uma audiência, essa audiência ser monetizada pelos criadores de conteúdo em outras plataformas, faz com que o YouTube perca dinheiro. Então, assim, ele começou a trabalhar com a construção dos clubes de canais dentro do YouTube, que é inclusive uma das apostas que eu trago para esse ano, é o avanço desse tipo de possibilidade. E o YouTube já publicou o avanço da aba comunidade e tá sendo bem legal de acompanhar, porque é isso. Ele vai querer levar lá para dentro os conteúdos pagos, os cursos pagos, vão tudo ficar centralizado dentro do YouTube. O problema é que isso é um monopólio. O bom é que fica um pouco mais fácil essa conversão. Então, assim, o aumento de 40% no clube de canais demonstra o amadurecimento do mercado. Hoje os criadores já entendem que esse é um modelo de negócio, que esse tanto modelo de negócio que eu falo, ele precisa de uma renda estável e que geralmente o clube de canais consegue ser. E que esse ano vai aumentar ainda mais. Também queria dizer que eles têm uma pesquisa aqui que tem uma frase bem boa pra gente ler, que é: no ano passado, mais de 50% dos canais ganhando 5 dígitos ou mais, então acima de 10 mil reais, no YouTube fez dinheiros com fontes alternativas além de anúncios e YouTube Premium, ou seja, anúncios nos vídeos. O que eu quero dizer é aquilo que eu sempre bato. Visualização, ganhar dinheiro com visualização é coisa de quem não trabalha neste meio. A visualização ela é instável, ela não te garante um fluxo de caixa mensal fixo. Ele pode inclusive ter algum eventual problema, não conseguir publicar conteúdo, vai cair muito. Então tem outras formas mais estáveis de fazer essa consolidação. E esse dado nos mostra exatamente o que eu venho defendendo aqui no programa. A gente precisa entender o criar conteúdo como um modelo de negócio. Se isso não tá muito claro para ti, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. E hoje a gente vai falar também sobre por que criar conteúdo, e a gente vai entrar para falar disso aqui também. Vamos seguir para falar um pouco aqui, que aqui está o grande tchan, né? Então aqui a gente tem mais informações, que é o YouTube e a nova televisão. Então ele traz aqui que tá tendo mais de 1 bilhão de horas de conteúdo no YouTube em televisão diretamente, e agora se tornou o principal dispositivo para visualização no YouTube. E aí entra toda aquela questão que a gente já debateu aqui, e vamos pular um pouco para frente, tá? Para falar disso aqui que eu acho já um pouco mais perigoso. Eu sei que eu tô na frente aqui, né? Deixa eu botar pro lado. Ou será que é melhor fazer assim para vocês verem? Deixa eu ver. Não funciona muito bem também assim, não. Mas o ponto é: a IA vai facilitar a criação e aprimorar a experiência do YouTube para todo mundo. Vocês sabem o posicionamento que eu tenho aqui da IA, né? Ela é importante, ela é uma ferramenta tecnológica, ela é um avanço tecnológico, mas não é por ser um avanço que a gente não precisa questionar o uso dele, né? Então, para mim, a forma que essas empresas, essas Big Techs, vão utilizar as IAs é para aumentar o seu lucro. Muitas vezes o lucro está associado à mão de obra. Então, tudo que não puder ter mão de obra, mesmo que caia a qualidade do serviço, vira lucro. Então, a gente acaba vendo, sim, uma redução da qualidade do trabalho, uma redução de postos de trabalho, evidentemente, e, consequentemente, mais funções sendo utilizadas por IA. Também eu vou trazer aqui uma notícia, que é uma série que foi criada inteiramente com inteligência artificial e gerou um certo resultado. Para a gente fazer o debate sobre criar conteúdo com IA, ou criação de conteúdo inteiramente com IA, ser ou não ser o futuro. O ponto é óbvio que o YouTube não vai surfar contra a maré. Todas as plataformas se posicionaram dizendo que IA, ferramentas de IA vão ser o grande tchan para esse ano. O YouTube também nessa semana ele fez o anúncio de uma nova ferramenta de IA, que é essa Veo 2 aqui, que ela vai criar vídeos e já está no YouTube Shorts. O grande ponto é o que vai ser os pontos negativos desses avanços que a gente precisa, primeiro, botar em evidência, né? Não deixar construir a ideia de que, olha, é uma ferramenta, é um avanço tecnológico e por isso ele precisa ser implementado de todas as formas, em todas as oportunidades, porque se a gente for por essa lógica, muitas pessoas vão ser impactadas, e se a gente prioriza lucrar ao invés de pensar em qualidade da vida das pessoas, a gente vai para caminhos que são inacreditavelmente realistas, infelizmente, mas tristes e certamente pouco produtivos para a maioria das pessoas que vivem. Então, a IA, ela vai vir, né? Acho que tem pontos positivos. Ela como ferramenta, ela é muito boa. Ela como a forma que tem sido utilizada, eu sinto assim, ela como ferramenta para o usuário tem sido positiva.
ela como ferramenta sistêmica para as grandes empresas, por enquanto, tem sido, em sua maioria, negativas. Então, assim, eles até trazem aqui um dado que me surpreendeu, tá? Então, para vídeos com áudio dublado, mais de 40% do tempo total de exibição vem de espectadores que escolheram ouvir em idioma dublado. Quer dizer que 40% das pessoas que estão consumindo conteúdo com áudio dublado, elas estão não consumindo conteúdos em suas línguas nativas. E isso é um pouco interessante. Certamente isso aqui tem muito de MrBeast, né, que é o maior youtuber do mundo com os conteúdos dublados. Certamente tem muito dado, mas assim, é um dado maior do que eu esperava. Eu não achei que fosse ter uma adesão de 40%. O que vocês acham, gente? Eu queria realmente, assim... Eu sei, claro, eu tenho uma visão crítica, né, pelo tudo que eu estudo, a forma que eu trago aqui pra vocês, mas pra mim, o YouTube, ele é importante, mas ele é importante no que ele conquistou, não o que ele é. Então, eu acho que é importante saber que estamos alinhados com o YouTube até certo ponto. É importante estar alinhado o máximo possível, sem abrir mão dos teus princípios, sem abrir mão das tuas individualidades, das tuas possibilidades,